Quero inicialmente me congratular com os produtores rurais do meu estado e do Brasil inteiro pela aprovação ontem da medida provisória 702, que refinancia suas dívidas, assim como dos caminhoneiros. Em segundo lugar, eu queria me manifestar aqui ainda em relação ao 11 de maio. Enquanto eu estava usando da palavra, um apresentador do SBT, Danilo Gentili, fazia um comentário racista, preconceituoso a meu respeito. Quando eu vim para a tribuna, ele disse: uma senadora? Pensei que era a tia do cafezinho. Esse moço tem feito muitos comentários maldosos, principalmente em relação às mulheres. Ele expressa aí um racismo sem tamanho, porque para ele senadora tem que ter cara de senadora. Eu não tenho cara de senadora, com o meu cabelo pichain, para ele eu deveria alisar os cabelos, certamente, Então, eu não podia deixar aqui de fazer esse comentário, dizer da infelicidade. Felizmente, a população inteira, os seguidores dele, reagiram mal ao que ele disse, Ele se deu muito mal, porque foram poucos os seguidores que o apoiaram. Mas eu não vou deixar barato para o Danilo Gentili. Não é questão de indenização, mas eu vou representá-lo em nome das tias do cafezinho, em nome de todas as mulheres que servem cafezinho. Eu vou representar contra o senhor Danilo Gentili, porque não é a primeira vez que ele faz esses comentários com mulheres, principalmente. Senadora Regina, Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não. Senadora, eu quero primeiramente manifestar minha total solidariedade a Vossa Excelência. Em segundo lugar, manifestar também o meu mais veemente repúdio a essa declaração fascista. É abominável, senadora Regina. Em século XXI, nós temos que ouvir nas redes sociais manifestação de alguém que, por ser formador de opinião, deveria ter a responsabilidade de resguardar, de preservar direitos fundamentais assegurados pela Constituição e mais do que pela Constituição, assegurados pela Declaração de Direitos da Pessoa Humana. Esse tipo de declaração é uma declaração típica de fascistas e racistas, que querem a todo custo triunfar na sociedade brasileira. Não triunfarão, não passarão, senadora Regina, porque esse país é um país da diversidade e, como dizia Darcy Ribeiro, o maior orgulho desse país é nós termos essa mistura étnica, plural, brancos, negros, indígenas. Eu sei que alguns preferem ter governos à semelhança do primeiro governo geral de Tomé de Souza, só com brancos e idosos na composição dos governos. Felizmente, a luta do povo brasileiro conquistou espaços nesse parlamento para pessoas como a senhora. Felizmente, e para tristeza de alguns fascistas que, lamentavelmente, convivem conosco na sociedade brasileira e tem declarações repugnantes como esta. Felizmente, foi a luta histórica dos trabalhadores e do povo brasileiro que assegurou que alguém como a senhora, vinda das camadas mais humildes, do povo pobre desse país, possa com muito orgulho colocar os seus pés nesse tapete azul e possa fazer com que o povo do Piauí olhe para a senhora e tenha orgulho de ter a senhora como representante dos interesses do sagrado povo do Piauí. Então, queria, senadora Regina, aqui, desde que eu vi essa declaração, minha reação foi de choque, foi de abominar esse tipo de comportamento. E só tenho para concluir duas questões para lhe dizer. Primeiro, nossa total e restrita solidariedade. Segundo, conte com minha assinatura, se assim quiser, nessa representação. Terceiro, os senhores do fascismo não passarão pelas ruas, nem passarão aqui pelo parlamento. Obrigada, senador. Senadora Regina, se Vossa Excelência gostaria de aparteá-la. Não, senador, estou encarregando. Senadora, eu fiquei realmente impressionado com a falta de respeito
deste comunicador que trabalha no órgão de comunicação que é concessão da União, isto é uma concessão do povo brasileiro. As declarações infelizes que foram levadas ao ar, declarações preconceituosas, não condizem com a índole do povo brasileiro, quanto mais em obediência àquilo que está registrado na nossa Constituição, na nossa Carta Magna, onde não há lugar para diferenciar brasileiros e brasileiras, homens, mulheres, índios, pretos, brancos, somos todos iguais. E não há, portanto, que alguém, usando do poder da comunicação, proferir palavras que venham, sem dúvida alguma, contrariar o que está inscrito na Constituição, e Vossa Excelência tem toda a razão quando diz que vai fazer uma representação contra esse repórter. E o faz bem, porque isso servirá de lição para qualquer um outro que venha cometer essa desdita, essa infelicidade de atingir não só uma senadora da República, mas uma pessoa do povo, que nasceu nas camadas mais humildes da população, que veio lá do Piauí dar aqui o seu recado, e bem dado, em defesa do povo brasileiro. Portanto, a minha palavra é de solidariedade total a Vossa Excelência e a tantas outras que se encontram na mesma situação e que Vossa Excelência, considerando-se atingidas por pessoas inescrupulosas que não sabem usar a palavra para informar, para dizer o que é bom para o povo brasileiro, trazer uma mensagem de otimismo num momento como esse que estamos vivendo no nosso país, uma crise avassaladora política, econômica, social, e se aproveita de um simples comentário, procurando diminuir as pessoas. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência não sai diminuída desse episódio. Vossa Excelência sai engrandecida, porque tem o apoio da nação, o apoio de todos nós, que fazemos o Senado Federal, que aqui trabalhamos pela igualdade. Obrigada, senador Valadares. Sem dúvida, é muito gratificante ouvi-los. Eu pediria ao presidente que me fosse benevolente com o tempo, em função dos apartes, né, que eu nem comecei ainda a falar, essa parte é uma das partes do discurso, né, porque realmente não tem, é inominável o que o Danilo Gentili fez. Quero dizer que o que não me atingiu não me atingiu negativamente me comparar com a tia do cafezinho. Eu teria muita honra em servir café, porque eu fui menina quebradeira de coco Babaçu, lá no meu estado. Eu comecei minha vida assim e passei por gordo. Minha mãe era zeladora de escola, então não tenho por que me envergonhar das minhas origens, nem de servir cafezinho. Se for preciso, eu servirei cafezinho. O que vier dessa ação que vou fazer será dedicada às mulheres que servem cafezinho. Senadora Simone. Por favor, senadora Regina. Eu ouvi o início da sua fala e corri do meu gabinete, estava indo para uma outra agenda, não tinha como não deixar de vir esse plenário. Eu só quero dizer que Vossa Excelência não tem a minha solidariedade, porque Vossa Excelência não precisa dela. Vossa Excelência é muito maior do que tudo isso. Vossa Excelência é mais do que muitas mulheres que passaram ou que passam pelos parlamentos, pela vida pública no Brasil, merece estar nessa tribuna, porque Vossa Excelência, mais do que ninguém, representa a mulher brasileira. E não é pela cor da pele, é pela sua história de vida. A Vossa Excelência representa as professoras desse país, mal reconhecidas nos seus salários, somos mais de 90% dos professores em sala de aula são mulheres. Vossa Excelência representa os servidores públicos, porque sei que foi servidora, funcionária também, se não me engano, de um banco, mas Vossa Excelência representa a diversidade tão bela deste país. Esse país não é grande apenas pelo seu tamanho. Nós não somos o 5º maior país do mundo em dimensão ou em população. A nossa maior riqueza vem da nossa diversidade.
diversidade, das cores distintas da nossa pele, da diversidade cultural, da diversidade de pensamento. Então, independentemente, eu não quero nem citar e nem quero saber o nome dessa pessoa, quem quer que tenha dito isso, sinta-se honrada quando está aí incorporando a mulher mais simples desse país, a mulher mais vitimizada desse país, que é a mulher negra e nordestina. Eu acho que seu estado está de parabéns por ter eleito uma senadora que briga pelos direitos sociais, pela luta contra o racismo e contra as diferenças. Posso ter a minha divergência política, partidária ou de pensamento de Vossa Excelência, mas eu a respeito, e aqui utilizando para encerrar a minha fala, uma frase que gosto muito de Voltaire, porque representa tudo que para mim há de mais caro numa democracia. Eu posso não concordar com nenhuma palavra de Vossa Excelência, mas vou defender até a morte o direito de Vossa Excelência poder dizê-la. Então, independente do que Vossa Excelência tenha a dizer nessa tribuna, Vossa Excelência tem o reconhecimento desta casa, do plenário, e eu posso falar em nome como presidente da Comissão Mista da Violência contra a Mulher, Vossa Excelência tem o apoio e o respaldo de todas as mulheres do Congresso Nacional, deputadas federais e senadoras. Obrigada, senadora Simone. Queria aproveitar e também cumprimentar uma plateia linda que está ali. Meninos e meninas e professores e professoras lá de Monteiro Lobato, né, que vieram, estão conhecendo o Senado. Eu tive a honra de conversar com eles, né, de dizer um pouco da minha história e como é que funciona esta casa. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este plenário. Eu queria agora entrar com pouco tempo, mas citei algumas coisas já do que eu pude observar do novo governo interino. Primeiro, é visível como é viver um governo viver 24 horas do dia espancado pela grande mídia, como era o governo da Dilma, e agora um governo 24 horas acariciado pela grande mídia, apesar das trapalhadas que já vem fazendo. Né? Extinguir ministérios que são simbólicos, como o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, de Direitos Humanos, foi uma atrapalhada. Não podia, não devia, até por conta disso tudo que eu acabei de relatar aqui. Era o ministério onde as minorias, que não são minorias, mas são chamadas assim, se enxergavam. Vão se enxergar aonde agora? No Ministério da Justiça? Com um ministro que, quando era secretário de Segurança, era um xerife? Todo mundo sabe como é que ele tratava direitos humanos em São Paulo? É lá que nós vamos nos enxergar, mulheres, negros, LGBT, índios, pessoal de religião de matriz africana. Nós vamos para lá buscar nosso amparo nesse ministério. Ministério da Cultura, né? Está sendo alvo assim, já de chacota. 5 pessoas foram convidadas, porque tinha que ser mulher, agora convidou um homem, o homem aceitou. Parece que é o secretário de Cultura do Rio de Janeiro. Mas 5 mulheres rejeitaram o convite, porque se sentiram agredidas na extinção do ministério e na questão da mulher. A mulher só serve para o segundo escalão, para o primeiro não. No segundo escalão nós vamos botar mulheres. E aí convidou, entre elas, Marília Gabriela, Bruna Lombardi, Daniela Mercury, e ninguém aceitou. Né? Porque é um desrespeito total com o pessoal da cultura e com as mulheres deste país. Destitui o presidente da EBC, o homem tem mandato, quer dizer, é mancada, é atrapalhada por cima de atrapalhada, né? Mas a grande mídia está aplaudindo, não diz nada. Né? Também estamos vendo os 2 pesos e 2 medidas do judiciário, que a gente sempre diz. Né? Proibiram o Lula de ser ministro, mas ninguém diz ai sobre a quantidade de gente investigada na Lava Jato que assumiu o ministério. E ainda dizem que não tem 2 pesos e 2 medidas no judiciário brasileiro. A extinção do Ministério da Previdência, incorporado à Fazenda, viram a Previdência só como do ponto de vista fiscal, contábil. E o caráter solidário da Previdência vai ser discutido aonde? Como vai ser? Será que nós vamos voltar ao tempo da caridade, né? Da cesta básica? Não duvido, já está se falando de retorno do primeiro-damismo, né? A primeira-dama
que vai recolher donativos dos empresários bondosos para combater a pobreza. E aí, trabalhador rural, tu não vai ter salário mínimo no teu benefício, não. Mas tu vai ter compensação com a cestinha básica entregue pela mão do prefeito, que vai te olhar nos olhos para tu seres grato para o resto da vida. Então, isso a novidade do governo interino, né? Eu não sei como é que estão se sentindo as pessoas que apoiaram o impeachment da Dilma, com o que está acontecendo. Porque este governo está mostrando a preferência pelos ricos. Ao agronegócio, um ministro para o agronegócio. Ao pequeno agricultor, ao agricultor familiar, um nomezinho agrário lá no finalzinho do nome de um ministério. Onde é que o agricultor familiar vai se ver ali? Vai tratar das suas questões ali? Né? Isso do ponto de vista interno. O ministro da Saúde falando em acabar a SAMU, acabar a farmácia popular e outras coisas, mais médico. Né? Revogaram a portaria que ia construir 11 mil casas, maioria do programa rural, para atender quilombolas, para atender indígenas com a moradia digna. Revogaram o recurso mínimo, que não é desembolsado de uma única vez. Eu não sei como vai ser onde eu fui, nos quilombolas onde eu fui e que comemoraram e agora vão ter que descomemorar. Externamente, também já fez sua opção pelos ricos. O ministro das Relações Exteriores bate boca toda hora com os países que se manifestam em relação à situação brasileira, que se manifestam contra o que está acontecendo, contra a derrubada de uma presidenta. Agora mesmo tem a organização Interamericana de Direitos Humanos também acabou de lançar uma nota. Certamente vai ser de novo massacrada pelo ministro. Então, essa opção pelos ricos vai acabar, vai fechar as representações brasileiras. Aonde? Na África e no Caribe. Mais uma opção pelos ricos. Deve ter. Só falta agora dizer que que o Brasil vai sair dos BRICS, né? Já deve ter tido essa recomendação do tio Sam. Então, senhoras e senhores, eu acho que está começando muito mal um governo que disse que ia consertar, que era de salvação nacional, por enquanto, salvação de alguns, né, de serem investigados, até de serem presos, né, mas a população conseguiu o feito de acordar a população para se manifestar. Nem nós, nem eles esperavam tanta manifestação. E não vamos dizer que é de movimento ligado ao PT, porque não é. Aqueles artistas que se manifestaram em Cannes não são do PT. Mas estão lá se manifestando, é porque o descontentamento é grande. E se continuar nesse ritmo, eu não sei se esse governo dura pelo menos o tanto que vai durar o processo de impeachment da presidenta, dos 180 dias que essa casa vai apreciar esse processo. Eu vou finalizar, senhor presidente, porque eu sei que eu cedi muito da parte, mas seja um pouco tolerante, porque às vezes tem gente aqui que fala meia hora e tem pouca gente no plenário para falar. Então, eu quero chamar a atenção para isso, dizer que a gente vai estar aplaudindo, o que for bom para o país vai ser bom, mas até agora não saiu nada bom para o povo. Cadê? Aqui, quando a Dilma mandava medida de ajuste, a gente ouvia discurso sindicalista nas bocas que nem cabiam. Mas cadê as medidas para o andar de cima? Só estão massacrando os trabalhadores. E aí eu pergunto, cadê as medidas para o andar de cima que este governo interino mandou? Nenhuma até agora. Conseguiu fazer o desmonte do Estado, porque, claro, defensor do Estado mínimo, e consegue ser motivo de chacota quando faz um símbolo que parece mais o símbolo da Globo, só falta o plim-plim, né? E ainda bota com 5 estrelas a menos, né? Deve ser o Estado mínimo, vai diminuir o tamanho do Brasil. Muito obrigada.